Boa tarde, estamos em mais uma ação e reação nessa quarta-feira, 16 de março de 2016. Dia agitado na política, né? O Lula querendo virar ministro para fugir do Moro, né? Questão complicada, o país vivendo um tumulto na área federal. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, eu sempre falo ajudar porque o titular aqui da casa é o Augusto Capô de Casa, que por problemas não de saúde, mas por problemas de trabalho, está ausente, me dando essa oportunidade. Então eu vou tentar aqui fazer 10% do que o Augusto faz, e para me ajudar, hoje o subsecretário de Estado de Assuntos Metropolitanos, Edmundo Mesquita. Bom dia, Edmundo. Boa tarde, desculpa. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Fábio. Queria dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui no programa Ação e Reação, e agora, hoje, principalmente, sendo dirigido por você, substituindo o estimado Augusto Capô de Casa. E à minha esquerda, direito de você na tela, o nosso querido Aldo Santos Pinto, advogado e também professor de Direito. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Eduardo. Eu agradeço o convite que a TV Com fez, inicialmente pelo Augusto Capô de Casa e reiterado por você, que é meu grande amigo. Recebo com orgulho esse convite. Professor, é por bondade sua, porque não sou professor ainda, e fiquei contente também em saber que estou compondo a mesa com ex-deputado de Edmur, formado pela Casa Amarela também, se não me falha a memória, ao qual o Dr. Écio também, com quem trabalhei durante anos, tem uma grande admiração. Então, fiquei contente com o convite, fiquei contente em ladear a mesa, e quem ganha com isso é o telespectador aí de casa. Edmur, você foi do diretório da Casa Amarela também, né? Fui presidente do Diretório Acadêmico Alexandre de Gusmão, nos anos 81, no mandato de 81 e 82. Tá vendo como eu sei? Você também participou de eventos de proteção animal, né? Porque parece que quando eu peguei a protetora lá com o Paulo Eduardo Costa, um abraço para o Dr. S, Paulo Eduardo Costa. O Paulo Eduardo Costa foi presidente da Sociedade Protetora e me convidou, e nós ganhamos uma eleição, eu fui vice. E estava lá a Lara, presidente, Edmundo Mesquita, do conselho. Então eu via, falei, nossa, tá o Lara, Edmundo, isso aí faz muitos anos atrás, né? Falei, poxa, já passou gente forte aqui, né? Saudoso Lara. Edmundo, você é do PSDB, né? E é um partido que governa o Estado, então queria que você ficasse bem à vontade para você falar do momento, né, que nós passamos aí no governo federal, que ontem eu vi entrevista de um senador do Pará, que é Severino, do PMDB. E ele dizia que o partido é desvinculado do governo, que por 5, 6 cargos, ele falou, e mais algumas ajudas, o PMDB não poderia levar a culpa, né? Eu entendo, na minha humilde visão, que o PT é o responsável pelo governo, mas o PMDB, a nível nacional, estava aliado dele, né? Tanto que o Michel Temer era vice. Como é que você vê essa questão, e a questão do Aloysio Mercadante, essa questão do Aloysio tentar fazer a mesma coisa que o Delcídio, né? O Delcídio tentou fazer e o Aloysio, o Mercadante, tentando, de uma certa maneira, impedir que o Delcídio fizesse a delação premiada, né? Como é que você vê esse momento conturbado? Olha, Filete, eu vejo com muita preocupação, evidentemente, porque a crise que se abateu sobre o país hoje é dramática, das piores que nós temos na história republicana, e, sobretudo, com muita tristeza também. Ninguém se alegra em, naturalmente, participar de um momento como esse, de crise política, crise moral, crise de natureza ética. Se instaurou no país um regime, um governo que, do ponto de vista do comprometimento desses valores, é altíssimo. É altíssimo. Vale dizer que a corrupção, ela não é um foco localizado num determinado esquema de um grupo dentro do governo, né? Ou de pessoas. Não, é algo verdadeiramente sistêmico, é algo orgânico, articulado. Veja que aquilo que foi feito com a Petrobras, né? Impressionante, o PT acabou com a Petrobras.
7.800 demissões na Baixada. 7.800 demissões na Baixada. Claro que isso é decorrente de uma causa que todos nós sabemos. Para que então o governo tivesse a tal da chamada governabilidade no Congresso, do apoio dos parlamentares, o preço foi esse, foi altíssimo, altíssimo. Nós estamos perdendo décadas, são décadas perdidas hoje no Brasil, infelizmente. Quero crer que agora, em função dessa decisão do Lula ter sido convidado para ser ministro da Casa Civil e aceitou a esse convite, o país vai viver um momento de turbulência muito forte, né? Agora, do ponto de vista assim, da avaliação que muitos estão fazendo, de que essa decisão do Lula vai na direção dele não continuar sendo investigado pelo Sérgio Moro, pelo juiz Sérgio Moro, que tem a sua base de atuação no estado do Paraná, há uma divergência a esse respeito, que acho que é importante ser aqui destacada. Há um julgado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria foi da ministra Carmen Lúcia, que é muito interessante fazer essa avaliação. Esse julgado do STF, portanto, e por intermédio da ministra Carmen Lúcia, diz o seguinte, que se ficar absolutamente evidente e que alguém que vá ocupar algum cargo de relevância na estrutura de poder do governo federal, ou mesmo alguma função de natureza legislativa, que com isto alguém, portanto, essa pessoa, portanto, teria o chamado foro privilegiado, não é? De tal maneira que, se ficar evidente que essa decisão é para fugir, né, de problemas que dizem respeito a certos julgamentos, a certas investigações que estejam sendo realizadas, né, que o foro não passa a ser privilegiado, continua sendo aquele inicial, o original. Então, isso é interessante, porque certamente... O DEM entrou com uma ação agora, estou escutando, contra isso, com essa prerrogativa. Eles entraram com uma ação dizendo que o Lula, mesmo que vá ser ministro, não pode ser julgado pelo STF. Isso, continua com o Sérgio Moro. Com o Sérgio Moro. Então, eu acho que essa vai ser a grande discussão agora, nesse momento, né? Agora, por outro lado, é lamentável, né, que a gente tenha um ex-presidente da República que concluiu o seu governo com um índice de popularidade dos mais altos que nós tivemos na história do Brasil, tome uma decisão como essa, imaginando que com isso ele poderá, portanto, não ser investigado e julgado pelo foro inicial. É incrível como o Brasil está vivendo um momento que nos envergonha profundamente. Nos envergonha profundamente. As pessoas hoje, a sociedade hoje não deposita nenhum tipo de esperança do ponto de vista político nas instituições que existem hoje no Brasil, né? Há uma manifestação enorme da sociedade, claro, de combater, não é? E já visto o que aconteceu agora domingo passado, não é? Cerca de 7, 8 milhões de pessoas foram às ruas, não é? Para dizer não, basta a corrupção, mas também há um segmento muito forte que repudia a política. Isso é muito ruim. Não é claro que eu reconheço a indignação que as pessoas estão vivendo. E as pessoas de bem também, e que estão na atividade pública, que fizeram uma escolha, uma opção pela atividade pública, também, claro, não gostariam que o país estivesse vivendo esse momento. Mancha todo mundo, né? Eu tive contato com um vereador aqui de Santos, e ele falou, eu estou até preocupado em como fazer minha campanha, né? Porque vai ser uma campanha cibernética, uma campanha por tal, e também porque pedir voto para quem já é político, né? Por exemplo, o cara está lá, a pessoa às vezes num entendimento assim grosso, ela acha que, por exemplo, ela confunde município com governo, e uma coisa tem a ver com a outra, porque se o governo também não manda verbo, o Estado, se a União não manda verbo, o Estado também capenga, o município muito mais, quer dizer que também uma roda gigante estando ruim, as outras também, de uma certa maneira, a engrenagem não funciona. Claro, né? claro. E não é...
não é salutar isso, porque não há saída para esta crise e para outras também, não é, que não seja a saída de natureza política. Não é? Tem que ser celebrado minimamente algum tipo de pacto, não é? Na medida em que esse governo ele se exauriu, não há mais solução para isso. Não é? O Lula, agora sendo ministro da Casa Civil, eu imagino que se eles fizeram o que fizeram com relação à Petrobras, imagino qual vai ser o grau de negociação política que o Lula vai estabelecer com o Congresso para manter a chamada governabilidade e evitar o impeachment da Dilma. Vai ser um festival, não é, que sabe lá, quer dizer, qual será o custo de tudo isso, não é? Mas, só para concluir, né, queria naturalmente aqui ouvir a opinião também do Dr. Aldo, especialmente a respeito dessa questão do foro privilegiado e dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse poderá ser um caminho para que esse privilégio não seja dado, concedido, conferido ao Lula e seja naturalmente investigado como uma pessoa comum da sociedade. Doutor, essa questão aí. Eu começo analisando todos esses acontecimentos de uma maneira positiva. Pelo menos o brasileiro passou a falar primeiro da política e deixou o futebol um pouco de lado. A vida não vai se resolver pelo futebol. O doutor Edmuro colocou muito bem, querendo ou não, a vida vai se resolver pela política. A política ela é inevitável, ela tem que ser solucionada para que tudo volte a andar, ou volte para o trilho normal, ou volte a uma normalidade aceitável. Mas esses fatos também me fizeram revisitar a obra de Maquiavel, no momento em que ele fala que o príncipe, ao atingir esse status, quando ele atinge esse status pela sorte ou pela arma alheia, ele não consegue se sustentar. O príncipe, quando consegue o status de príncipe pela sorte ou pela arma alheia ou pelas armas alheias, ele só consegue se manter se ele tiver um dom extraordinário para tocar a administração daquilo que ele conquistou. De que forma que eu faço essa visita ou essa revisita à obra de Maquiavel e trago para nós? Vamos lembrar de que forma a Dilma Rousseff foi candidata a presidente e venceu a primeira eleição. Pergunto, ela era a primeira opção do Partido dos Trabalhadores àquela altura? O Lula já havia esgotado a sua condição de ser candidato e os candidatos naturais do partido, todos eles de alguma maneira se envolveram com escândalos. José Dirceu, Genuíno, enfim, todos Palocci, enfim, todos aqueles que estavam numa linha natural de ser candidato pelo partido que estava no governo, eles não tiveram condições por conta desses acontecimentos. Então aí é o fator sorte, porque sobrou ela da parte que não era política para ser candidata. E vem a outra questão, da arma alheia. Ela ganhou muito pela militância, pela forte militância que o PT tem. Nós temos que reconhecer que o PT é um dos mais organizados partidos políticos que nós temos aqui. Não sou filiado a eles, nunca votei neles, faço questão de falar isso, mas eu reconheço que eles são o mais organizado de todos. Seja para o bem ou para o mal, como está se revelando nas investigações atuais. Segundo a Datafolha, o Lula, se saísse presidente hoje, teria 25% a 30% dos votos nessa crise toda, né? Não ganharia, mas iria para o segundo turno. Mas eles são capazes de se reorganizar em termos de militância. Tanto é verdade que aqui na região nós já vimos algumas situações em que a mesma votação de primeiro turno ela se repete num segundo turno. Eles não conseguem angariar mais votos além daquela militância que normalmente os acompanha. Mas aonde que eu quero chegar com essa análise, e não sei se todos irão concordar, mas é o meu ponto de vista. Nesse momento em que nós estamos, com, de um lado, o procedimento de impeachment caminhando, do outro lado, a investigação no Tribunal Superior Eleitoral também caminhando, e diante dos evidentes avanços dessas duas situações, restou claro que a presidente Dilma Rousseff não consegue se comunicar com o Congresso. Ela não consegue se comunicar com quem ela colocou como ministro, por exemplo. O mais próximo a ela, dizem, era o Aloysio Mercadante. Então ela não consegue sequer agregar uma equipe de trabalho. Então ela não tem essa capacidade extraordinária que Maquiavel fala, para quem herdou a condição de príncipe, porque foi pela sorte e pela arma alheia, ela não consegue a governabilidade suficiente para se manter no cargo.
Todos os cientistas políticos que eu tenho escutado, lido, conversado, eles dizem que teriam duas saídas para salvar o governo. E talvez esqueceram dessa do Lula como uma terceira saída. A primeira seria a renúncia. Mas esse ato de renúncia seria, dizem, de uma tamanha grandeza que ainda não estaria ao alcance dela. E somada à condição dela, à luta ou à história de vida dela, a renúncia realmente estaria fora daquilo que seria uma das alternativas para o Brasil voltar a andar. Ela já falou que não vai renunciar. Tudo muda. Mas ela no segundo dela, acho que ela não vai renunciar. Na segunda saída, daquilo que eu também concordo, seria chamar então a oposição, chama o PSDB, chama a ala rebelde ou correta do PMDB, correta no sentido de seguir uma orientação política, chama todos os partidos e tenta entregar para eles não cargos, mas situações onde eles possam trabalhar dentro de uma ideia convergente para o país. Essa seria uma saída, talvez a melhor, mas não creio eu, diante disso que nós conversamos, que ela teria hoje liderança para conseguir essa situação. E talvez essa terceira alternativa, embora muitas pessoas tenham focado que o Lula estaria fugindo da competência de um fórum buscando outro, eu acho que essa alternativa de exercer uma liderança política, tentar de alguma maneira, pelo carisma que nós temos que reconhecer que o Lula tem ou tinha, e que a Dilma nunca teve, talvez essa função que caberia a ela de liderar as oposições, talvez essa função seja esta que o ex-presidente Lula venha buscar nesse momento. Evidentemente que tem a questão de se buscar o foro privilegiado, mas eu acho que nesse momento a saída que o PT está buscando é trazer alguém para o governo que consiga dialogar com as divergências, consiga dialogar com a oposição, para tentar sim estancar o impeachment, estancar a questão do TSE e de alguma maneira governar. Mas evidentemente, de olho em se conseguir resolver essa situação nesse momento, quem será então o candidato do PT para 2018? E Edmur? Não, a avaliação que o Dr. Aldo fez foi muito pertinente, né? Agora, acho que pelo fato do Lula estar vivendo esse momento, né, de enorme dificuldade do ponto de vista pessoal e também político, porque, claro, quando o governo elege, indica um interlocutor, né, para que minimamente seja definido um diálogo, né, até com as oposições, certamente esse momento já passou. Quer dizer, hoje, pela ausência de credibilidade do governo, e a credibilidade é tudo, né? Aliás, é tudo na vida, tá certo? Se amanhã eu tenho alguma demanda que eu precise consultar um advogado, né? Então eu vou estabelecer alguns critérios para mim mesmo, para que eu faça a escolha de um advogado que seja competente, eficiente, que seja uma pessoa renomada, que cultive certos valores que naturalmente nós todos buscamos. Assim é para a área da saúde. Se eu preciso consultar um médico, não é, um cardiologista, eu vou querer saber qual o histórico dele, qual o passado dele, não é, indicações, quais são naturalmente os seus atributos e os seus predicados. E assim também é na atividade pública, mas principalmente na atividade pública, porque ela é vinculada naturalmente à sociedade, né? É inerente. Então, o Lula hoje, pela ausência também de credibilidade em razão do que aconteceu e do que essas investigações estão produzindo e apresentando para todos nós, o Lula também terá enorme dificuldade para estabelecer esse diálogo. Muito provavelmente, na questão aí sim do PMDB, que é um partido evidentemente fortíssimo, né? Tem uma base junto ao Congresso Nacional, de um número extremamente expressivo de parlamentares, né? Tem a vice-presidência e tem 7 ministérios. Então, certamente, o Lula vai tentar, no primeiro momento, estabelecer essa linha de diálogo com o PMDB
em razão do resultado da convenção do partido, que foi uma convenção realizada agora, semana passada, semana retrasada, que começou a trabalhar na linha de ser oposição ao governo Dilma, de abandonar os cargos, né, foi definido o prazo de 30 dias para que então nenhum PMDBista pudesse assumir também nenhuma nova função dentro do governo. Você acha certo, Dilma, não te cortando, mas o PMDB que participou durante todo o governo, agora como a Dilma está com uma imagem muito ruim, o governo sai nesse momento? Porque... o PMDB é assim, né? Quando ele percebe que o barco está afundando de um lado, ele vai para o outro. Vamos se juntar com... Essa é a característica do PMDB. Claro que não quero aqui também estabelecer generalizar, né? Essa generalização, porque tem pessoas importantes e corretas e históricas dentro do PMDB. Mas o fato é que o PMDB como um todo tomou essa decisão, né? Tanto que tem naturalmente a vice-presidência. Agora, qual é a capacidade, portanto, do governo hoje, do PT, de estabelecer minimamente alguns pactos com a sociedade? Eu diria que é muito frágil isso, não? Essa possibilidade ela é muito remota, né? Por causa disso, porque perdeu o quê? A credibilidade, né? Em razão de tudo aquilo que cometeu ao longo desse período. Então, penso que nós temos, naturalmente, 3 caminhos, né, a seguir. O primeiro deles diz respeito à manutenção da Dilma. Muito que bem, a Dilma se mantém como presidente da República e vai cumprir o seu mandato, vai até o final, e vamos ver, portanto, de que maneira o PT vai se colocar novamente na sociedade por uma disputa para a presidência da República. O outro caminho, que depende muito mais do Tribunal Superior Eleitoral, que está analisando as contas públicas, as contas da campanha da presidente Dilma, e agora com novas informações também em função das delações premiadas e que houve um caixa 2 muito forte das grandes empresas, etc. Então, claro que são elementos de prova importante que os ministros irão julgar, né? E se houver a decisão de cassar o mandato tanto da Dilma e também do Michel Temer, seria feita a convocação, creio que no prazo de 3 meses, né, para novas eleições. E aí quem assumiria dentro de um período de transição, a presidência da República, é o presidente da Câmara, que na linha sucessória é aquele que, Eduardo Cunha, que seria então o deputado Eduardo Cunha. Olha lá onde nós chegamos. Se ele tiver impedido, né? Se ele tiver impedido, vai o Senado. Na linha sucessória é o Renan Calheiros, o presidente do Senado da República. Se ele tiver impedido, e aí se ele tiver impedido, aí é o presidente do Supremo Tribunal Federal na sequência, né? Então, de qualquer maneira, nós estamos meio fritos com relação a esse cenário. E, mas seria no período curto de 3 meses, para que então as eleições fossem convocadas. E o outro caminho seria o do impeachment, né? Que, claro, que acho que está mais próximo, nesse momento, desta realidade, e que eu espero que é um caminho constitucional, ao contrário daquilo que tem sido dito pelo próprio PT, não é? Mas o PT, infelizmente, acaba tomando certas decisões que, infelizmente, quer dizer, hoje não tem mais, não encontra qualquer tipo de sustentação na sociedade, não é? Então, falar que é golpe, isso não se justifica mais. Imagina, você imaginar que nas oposições tenham pessoas que sejam golpistas. Isso não tem a menor procedência. E nada contra o impeachment está previsto na Constituição. Isso ocorreu na época do Collor. O Brasil passou por aquele problema. E olha que foi um período praticamente em transição, né? Depois da ditadura. E o país tomou essa decisão, a sociedade tomou essa decisão, o Congresso tomou essa decisão e passamos e superamos esse episódio todo, né? Ô Edmur, mas antes de passar para o Aldo, mas você entende que se a Dilma continuar, ela tem condição de governabilidade, agora com o PMDB querendo sair fora? É uma questão que se não fizer, como o doutor Aldo falou, chamar os partidos e alinhar para o bem do país, fica muito difícil, né? Difícil. Você vê, o Delcídio queria comprar o Severo. A mesma coisa fez o Mercadante, deu até pena do Mercadante, né?
que ele falando que ele não tem relação nenhuma, doutor Aldo, com o Delcídio, relação de amizade, por exemplo. Uma coisa é eu ligar para o Edmur... E não tem mesmo, viu? Eu tenho o seu telefone. Então, eu tenho o telefone celular do Edmur, meu amigo, já levou o cachorro na minha clínica, já conheço a esposa, tal. O Aldo, meu amigo particular, tal. Uma coisa é eu ligar para o Aldo, agora o mercadante falou, eu não tenho relação com o Delcídio nenhum. Quer dizer, alguém passou essa missão para ele como interlocutor lá falou, olha, nós te damos tanto, tal, o Delcídio não caiu, tal, e agora o Sérgio Moro pegou essa questão, foi soltando em doses homeopáticas, que ele sabe fazer muito bem isso, né? Ou seja, ele vai soltando isso aí, então vai criando essa... Aí prende tira alguma coisa de delação premiada e tal, e ele, como trabalhou nas mãos limpas na Itália, né, ele conhece esse caminho e ele começa, de uma certa maneira, a minar, né? Você vê o mercadante dava pena, porque parecia... Pena não pena do político, mas pena do ser humano, que ele falou, eu não tenho relação nenhuma com o Delcídio. E não tem mesmo, mas ele que foi Foi escalado. Foi escalado, ele que induziu a corrupção, quis atrapalhar a justiça, quer dizer, ele vai responder, né? O doutor Edmur colocou uma questão muito interessante com relação ao golpe, né? Se houvesse golpe, o Supremo Tribunal Federal iria se manifestar de maneira contrária ao regramento que ele passou a ajeitar do impeachment. Claro. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre os questionamentos do impeachment e nós não podemos esquecer que a maior parte dos ministros que lá estão foram colocados durante o governo do PT. Então, houvesse de fato algum golpe, isso já estaria solucionado. E Aldo, desculpa. À vontade. E o Supremo, o STF, está inclusive elaborando o roteiro de como será o Exatamente. Há até um embargo de declaração que ele vai apresentar nos próximos dias. Parece que vai recuar em alguns pontos, como no caso da votação secreta, que tem que ser mesmo pelo Congresso, enfim. Mas só para concluir aquilo que eu inicialmente disse, eu não estou aqui concordando com a nomeação do ex-presidente Lula para ministro, estou apenas analisando as poucas saídas que restaram para o PT e talvez essa seja aquela para a qual a Dilma não consegue, ou não irá conseguir fazer, que é manter um diálogo com oposições, tentar angariar pessoas do bem em todos os segmentos para poder apresentar alguma proposta para o país, né? As outras questões, por exemplo, a do TSE, por mais que o TSE ele tenha um trâmite célere, ele vai demorar certamente umas 4, 5, 6 meses. O impeachment também não é para a semana que vem. Por isso que a questão da renúncia, ou a questão, no caso, que eles encontraram de convidar o ex-presidente Lula para fazer essa interlocução que ela não vai conseguir, seja a tentativa imediata para salvar o país. Será que nós iremos conseguir nos manter, por exemplo, mais 6 meses nessa angústia, sem saber quem comanda o país? Será que quantos mais empregos nós vamos ter que perder, ou quanto mais arrecadações o governo terá que perder para se entender que do jeito que está, acéfalo, não dá? Aldo, Edmur, eu sou comentarista num programa da Rádio City no sábado, né? Então, no último programa do ano, reuniram-se médicos, veterinários sou eu, mas políticos, pessoas que, no programa, uma confraternização. O economista Adalto, da Unimonte, ele falou assim, feliz 2017. Bom, 2017 como? Não, porque 2016 vai ser muito difícil. A gente tem que torcer para que ele passe rápido, né? Então, eu queria dizer, você que, desde jovem, assim como o doutor Aldo, mas sempre participou do diretório e tal. Ainda jovem, né? Ainda jovem, não, mas desde... O Edmur está sempre jovem, né? Sempre magro, sempre esbelto, mas essa questão de hoje, dólar alto, desemprego, inflação, não preocupa? Porque nós tivemos outras crises, você vê, só na parte de Petrobras, diretos, indiretos, nós perdemos 7.800 empregos na região, porque é uma reação em cadeia. Você não entende que é muito preocupante o desemprego alto, o dólar alto, a inflação alta, quer dizer, todos os mecanismos econômicos, o Brasil com notas baixas, todos os mecanismos estão ruins. Porque às vezes o dólar está alto, mas não tem desemprego. Às vezes o dólar está baixo, com pequeno desemprego. Agora o dólar está alto, desemprego e inflação. Quer dizer, tudo que é ruim, né? E não há solução. Não há solução nem a médio, nem a longo prazo, com esse governo que nós temos. Não, a longo não desanima, né, Edmur? A longo prazo, o presidente da Argentina entrou lá, pegou tudo muito ruim, diminuiu o imposto, começou a criar uma situação, já deu uma melhoradinha, né? A longo prazo nós temos que ter uma solução, né? Mas a diferença é que o presidente da Argentina assumiu
com um grau de aceitação pública, apoio, né, de apoio da sociedade extraordinário. Lógico, certo? Ajuda muito, né? Ou seja, o país delegou, conferiu ao presidente da Argentina, ao Macri, um papel extraordinário do ponto de vista da história da Argentina, né, que também tem seus problemas políticos sérios, graves. De certa forma, ainda o povo argentino ele é prisioneiro do passado. É prisioneiro do passado, não é? De conceitos políticos absolutamente ultrapassados, né, do peronismo. E hoje o Macri está se constituindo numa liderança mundial, pelas medidas, né, que ele está adotando. Agora, claro, fruto dessa força do povo, da força da população, que falou para ele o seguinte: olha, Macri, nós queremos que você mude o país. Então, medidas drásticas têm que ser adotadas, né? Basicamente, o chamado ajuste fiscal. Isso é tão simples, né? O encontro de contas, o fato de você não gastar mais daquilo do que você arrecada. Essa foi uma das melhores e maiores decisões adotadas pelo Fernando Henrique Cardoso, né? E, infelizmente, o PT tem uma outra visão a esse respeito. O PT acha que tem lá uma fabriquinha de dinheiro, vai girando e vai distribuindo dinheiro. E não ensina a pessoa a pescar, né? Dá o peixe para a pessoa e vai indo, né? Isso, num dado momento, isso acaba sendo uma bomba de efeito retardado. Em algum momento essa bomba vai explodir, né? Porque não há orçamento que resista a isso. Não existe. É a mesma coisa, né, na nossa casa, tá certo? Bom, então, se eu recebo R$10 por mês, né, e gasto 15, num dado momento, essa dívida vai se acumulando. E não há solução para isso. Acho que eu tenho que reconhecer isto, que o Lula, quando foi presidente, ele teve uma virtude e gozado muito em função da influência do Palocci, de manter a chamada política macroeconômica, né? Então, manteve essa política macroeconômica e começou, naturalmente, a desenvolver o seu trabalho no campo social, definiu certas prioridades. Ele não desmanchou o que o Fernando Henrique fez, exatamente, continuou nessa linha e melhorou um pouco a parte social. Tivemos avanços sociais nos primeiros 4 anos do Lula, a gente não pode só pichar o Lula. Tivemos avanços sociais, tá, mas também depois pagamos um preço caro, né? Claro, porque com isso ele conseguia a tal da credibilidade junto aos mercados, né? Porque havia uma dúvida a esse respeito. Aquela chamada carta ao Brasil, carta aos brasileiros, né? Ali teve o dedo do Palocci na feitura daquela, na elaboração daquela carta, porque havia uma desconfiança enorme da sociedade se o Lula, ao ser presidente da República, esses fundamentos da macroeconomia, se eles seriam mantidos. E sinalizou para o mercado que sim. Então isso foi positivo. Mas depois, infelizmente, depois de tanto tempo também, né, tivemos acesso a esse preço que foi pago para que então essa governabilidade ele tivesse e pudesse ser mantida. Eu acho que, infelizmente, quer dizer, o PT, nesse período, e o Lula teve uma participação objetiva a esse respeito, né? O PT jogou a sua história na lata do lixo. Não recupera mais. Não há mais solução para isso. A médio prazo, a longo prazo, pode ser que surja uma liderança nova. Espero até que isso aconteça. Eu não sou antipetista, eu não sou anti isso, anti aquilo. Eu sou a favor, né? E, claro, sempre estive muito aberto para saber, afinal de contas, o que o outro lado da interlocução está pensando e está querendo. Isso é fundamental. A política é feita de pactos, é feita de entendimentos, de convergência em torno de uma certa causa, de uma certa solução para os problemas que se apresentam, que estão à nossa frente. E eles romperam com tudo isso. Veja o PT em Santos, né, doutor Aldo? Não teve nenhuma coisa grave com o PT em Santos. Por exemplo, Thelma, Maria Angela Duarte, Sueli Maia, pessoal do PT, você vê, hoje o PT aqui da Baixada Santista, de Santos, não tem nenhuma mácula, né? Lógico, claro. Tiveram acertos, tiveram erros, tem quem gosta, quem não gosta, avançou na saúde, melhorou um pouco na educação, piorou em alguma outra coisa, isso é normal. Se fosse o Edmur prefeito, Filete ou Aldo, também teria
erros e acertos. É difícil, né? Claro. Tá lá, tal. Claro. Mas enfim, mas você vê que não tem mais nenhum vereador, né? Evaldo Stanislau foi para a Rede, o Adilson Júnior também saiu de lá, quer dizer, mesmo, como você falou, o PT jogou a história no lixo, porque mesmo os vereadores aqui de Santos, que não tinham nada a ver com essa questão, já mudaram de partido, né, Aldo? Essa questão do apoio que o doutor Edmur falou, ela é fundamental, né? Com que moral hoje o governo pode falar para nós, o governo que já aumentou o imposto do chocolate, o imposto da bebida, aumenta a energia, pedir ainda mais aumento no caso do imposto da CPMF, né? Não entrega nenhuma parcela de doação, não entrega qual é o projeto para se aumentar a CPMF, para se trazer de volta a CPMF, não apresenta uma fórmula para sair que seja a longo prazo. Então não há como se apoiar um projeto desse. Da mesma forma como, aliás, da forma contrária, como na Argentina o presidente está tendo um apoio popular maciço, eles entendem que eles têm que, nesse momento, passar por alguns apertos, mas há um projeto claro para se tentar, uma união para se tentar buscar dias melhores do lado de lá. Vamos a um breve intervalo, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação desta quarta-feira, 16 de março de 2016. Hoje recebendo aqui com muito prazer o Dr. Aldo Santos Pinto, advogado e comentarista do programa, e também Edmur Mesquita, subsecretário do Estado de São Paulo de Assuntos Metropolitanos. Aldo, essa questão aí da renúncia da Dilma, qual a sua opinião? Qual dessas três hipóteses que você deu, qual que você acha que vai proceder? Vai acontecer, né? O intervalo acontece para quem está em casa, mas nós aqui continuamos, o papo está agradável e nós continuamos. Nós, pelo menos eu da minha parte, vejo que a única alternativa que está sobrando para a presidente Dilma salvar a sua biografia, o seu posto de presidente, é essa questão de chamar o ex-presidente Lula para fazer o papel que ela não consegue fazer, porque ou não tem habilidade, ou a essa altura também não quer, porque nunca tentou, que é essa interlocução com os partidos de oposição. Eu não vejo outra conclusão para esse momento que não ao fato de ser somente esta alternativa que lhe resta. Mas o que eu fico pensando, e vou deixar o assunto voltar depois, é o que será para nós brasileiros no pós-Lava Jato. Edmur, Museu Pelé passa da OAS para a Prefeitura. O Fábio está aqui perguntando para você o que você acha sobre as OAS e alguns equipamentos da Prefeitura que vão passar para elas, né? E ele comenta aqui que a OAS que construiu o Museu Pelé ganhou 50 milhões para construir e agora está devolvendo para Santos, né? Então, que ele entende, o Fábio, que deveria ser investigada essa OAS, porque ele entende, o Fábio aqui, do Macuco, que 50 milhões é muito dinheiro, na opinião dele, para construir o Museu Pelé, e que agora eles entregam para a Prefeitura. E a Prefeitura, em contrapartida, está dando alguns equipamentos para organizações sociais. O que você entende desse momento aí? Olha, é preciso ter uma compreensão do papel das organizações sociais, das OCIPs, enfim, na gestão de natureza pública. As OAS foram criadas há cerca de 15 anos atrás, com um objetivo de estabelecer de maneira mais efetiva parcerias com o setor público. No estado de São Paulo, eu não saberia naturalmente dizer detalhadamente, não é, o que está acontecendo no âmbito do município de Santos. Não tem os contratos na mão e tal? Não é naturalmente o meu papel, né, hoje. Claro, se eu fosse vereador ou secretário municipal, poderia responder isso detalhadamente. Mas tem uma visão a esse respeito. Érica, é só uma opinião sua dessa questão. Claro. Então, eu estava dizendo a respeito do papel das organizações sociais. É um papel muito interessante, né? No governo do estado de São Paulo, o governador Mário Covas foi quem deu o primeiro passo nessa direção, criando uma organização social na área da saúde, num hospital da capital, que hoje a gestão desse hospital permanece desde quando foi feita esta parceria com a SOS chamada Santa Marcelina, né? Como que é feito isso? Claro que uma organização social está sujeita também a ser investigada, não é, pelos mecanismos existentes hoje de controle, né? Então, o Tribunal de Contas, no caso do Estado, Tribunal de Contas do Estado, bem, no âmbito do município, também os municípios, claro, prestam contas ao Tribunal de Contas também do Estado de São Paulo. É feito um contrato com metas que são muito bem definidas no objeto desse contrato, né? Então, a organização social se compromete naquele instrumento, portanto, de parceria, se compromete a perseguir, não é, tais metas que sejam objeto de interesse do governo do Estado de São Paulo, especificamente nesse tema que eu abordei da saúde. Ou seja, você diz para mim, eu tenho uma organização social, isto é aprovado, passa pelo crivo do Ministério da Justiça, inclusive, né? E você me contrata, faz um contrato comigo, você, Estado, faz um contrato comigo, dizendo o seguinte: olha, eu quero que tais metas sejam conquistadas, sejam perseguidas. Então, isso tem que estar
obrigatoriamente dentro desse objeto, né? E você, Estado, paga para mim na medida que essas metas sejam cumpridas. Reforma que sejam executadas. Reforma que o Museu do Museu Pelé, execução. Então, no âmbito do município, eu acompanhei um pouco pela imprensa, né? Claro que o Museu Pelé, ele é uma obra das mais importantes, né, do ponto de vista turístico e de reconhecimento à figura do Pelé, o que ele significou e ter ficado em Santos, futebol, né? A gente tem que entender que, por exemplo, mesmo causando um prejuízo inicial, eu entendo que essa questão não deveria ter causado, mas agora vão diminuir para R$10 o ingresso e tal, porque ele poderia ir para o Rio de Janeiro, poderia ir para São Paulo, claro, então nós vamos escapar. O Rio queria, e no Rio com certeza ele ia dar lucro, porque é uma cidade cosmopolita, que vem gente no mundo todo, no Rio de Janeiro e tal, mas segurar ele em Santos já foi uma atitude forte, né? Porque ele estava quase saindo daqui, né, Edmundo? É verdade. Agora, algo que pouca gente sabe, o papel do Davi Capistrano, quando foi prefeito de Santos, no sentido de convencer o Pelé para que o museu, que leva, portanto, seu nome, não fosse para o Rio de Janeiro, teve um papel fundamental. E foi quem deu os primeiros passos para que, então, esse entendimento com o Pelé fosse feito e o Pelé tomasse a decisão de fazer o seu museu aqui na cidade de Santos. Essa foi uma conquista, na época, ainda do Davi Capistrano. Bem, depois isto não caminhou, não foi adiante, não é? Mas ficou a semente lá, ficou a semente. Agora, a OS, que estava, portanto, à frente do Museu Pelé, claro, esses recursos foram fruto também de outras parcerias. Não é que ganhou esse dinheiro e ficou lá com a OS, né? O projeto do museu, depois a execução, naturalmente, do museu, da obra, né? E uma obra diferenciada, porque é um museu. Né? Teve gastos, não é? Então, não é esse trabalho foi feito com parcerias com quem? Não com o setor público, com o setor privado, com as empresas que, fruto até de renúncias fiscais, né, de incentivos que estão previstos em leis específicas a esse respeito, uma delas a chamada Lei Rouanet, e a obra foi executada. Né? E a UES depois, então, passou a administrar o museu. Qual é, para concluir isso, qual é o item importante na questão da UES? Que não é composta por servidores públicos. Se amanhã um funcionário da SOS cometeu alguma irregularidade ou não está realizando aquele trabalho, enfim, correspondendo àquilo que está estabelecido, contemplado no conteúdo da própria OS, das metas a serem cumpridas, amanhã esse servidor, olha, terminou aqui seu contrato, não estamos contentes com aquilo que você está fazendo, e é feita a substituição. Se isso for realizado pelo serviço público, meu amigo, é uma dificuldade enorme, porque para que um servidor público que tenha estabilidade, né, que cometa amanhã qualquer tipo de irregularidade, ou que seja ineficiente, seja incompetente, né, para você tirá-lo dali é uma dificuldade enorme. Tem que ser feito, enfim, inquérito administrativo e etc. Tem uma dificuldade sem fim. Então, o papel das OS é um papel importante, do ponto de vista geral, né? Mas tem que ter muita clareza e muita fiscalização, dos objetivos, né, que sejam absolutamente cumpridos. Porque tem muito OS também que dá cano, não cumpre, claro, e tal, então tem que tomar muito cuidado. Nós vamos rapidamente, antes de passar a palavra para o doutor Aldo, falar dos nossos apoiadores. Falar da OSAN, Plano de Assistência Familiar, né? Então, a OSAN, o Aldo já fez a OSAN para a sua família, né? Foi lá com o Fábio Garibe. O Augusto achava que, viu, Edmundo? O Augusto achava que ele ia ficar aqui para a semente, nós somos semente e tal, mas eu o convenci a fazer o plano da OSAN, né? Foi lá com o Fábio Garibe, fez o plano. www.osan.com.br, telefone na tela 32 28 8000. Também agora vamos falar do Boqueirão Express Grill. Aí, doutor Aldo, sempre vai lá, junto com o Augusto, viu, Edmundo, fazem reuniões lá. Então, olha que bacana. Um abraço para o Nelson. O Nelson está de cabeça quente, São Paulino, São Paulo joga hoje, fez uma maratona para chegar lá no local. E também com o Paulo que é coringuento, né? Amigo do Augusto. Aí, uma série de comidas gostosas, né, na hora do almoço. Rua Lobo Viana, 89,
ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. O Aldo, essa questão que o Edmur falou das OS e tal, o que você entende? O Museu Pelé é um equipamento importante para Santos? Essa questão aí que o... Foi muito bem colocada a questão da OS, do motivo pelo qual elas foram criadas, certamente para tirar esse excesso de burocracia que existem em todos os pontos do poder público, que travam muitas vezes a realização de muitas benfeitorias, né? O que nós temos que também observar é que não é porque ela de uma maneira foi criada para beneficiar, para ser mais célere, que ela não terá controle. Então a questão aí do controle é que eu acho que a sociedade tem que ficar atenta para que não ocorram uns desvios de finalidades. Aliás, desvios aconteceram inclusive até na Cruz Vermelha. Recentemente eu li uma denúncia aí grave, até a Cruz Vermelha aqui no Brasil, ela não sei se sofreu uma intervenção internacional, mas até a Cruz Vermelha, quem diria, sofre esse tipo de situação. E também foi bem colocado do esforço de todos aqui da região para que, de alguma maneira, o Pelé se convencesse em deixar sua marca aqui na cidade. Eu acho que foi muito bacana, muito positivo isso. Mas também mas não entendo a notícia que, ao mesmo tempo, veicula uma situação tão importante, né, como a manutenção do museu aqui, ao mesmo tempo ela divulga que 2.000 peças que são do Pelé serão leiloadas aí, quer dizer, qual é o atrativo, além do nome Pelé, que o museu tem diante de uma notícia em que 2.000 peças estão sendo leiloadas, tem outras peças que são itinerantes, circulam o mundo inteiro num museu itinerante, quer dizer, eu acho que essa questão ainda não está sendo bem explorada, no bom sentido, bem divulgada, a ponto de chamar as pessoas para conhecerem todo esse espaço que, pelas imagens, são espaços belíssimos, cada ponto lá dentro são espaços belíssimos. Edmur, vamos falar um pouco da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, né? No seu trabalho aqui no Estado, né? Porque, bem ou mal, a gente não é sempre então secretário aqui. Então, que você pudesse falar um pouco do seu trabalho aí, como é que você tem sentido a região, enfim. Olha, é um trabalho interessante, não é? Porque se a gente buscar aqui o fio da meada, quem deu início a esse processo de regionalização no estado de São Paulo foi o governador Mário Covas. Mário Covas, quando se elegeu em 94, uma das suas primeiras decisões adotadas, já na condição, portanto, de governador, foi de encaminhar uma mensagem para a Assembleia Legislativa criando a região metropolitana da Baixada Santista. A nossa região metropolitana, que é composta por 9 municípios, foi a primeira a ser criada após a Constituição de 88. Então, teve um fator histórico extraordinário. Claro que a Baixada existia já um movimento muito forte, com a participação das forças políticas, da sociedade, da imprensa, para que ela se transformasse em região metropolitana. E hoje falo isso sem medo de errar. Conheço, naturalmente, todas as regiões metropolitanas do Estado, participo diretamente, enfim, cada qual com o seu processo, e conheço também outras regiões do país. E a Baixada Santista, hoje, é uma das regiões metropolitanas mais bem estruturadas que nós temos no Brasil. Na sequência, o governador Mário Covas enviou também uma outra mensagem, um outro projeto de lei à Assembleia, criando a região metropolitana de Campinas, que foi a segunda do Estado. Nós tivemos, nesse período, a criação da região metropolitana de São Paulo, que é composta por 39 municípios. Isso foi na década de 70, mais precisamente em 75. Só que a criação da região metropolitana de São Paulo foi por intermédio da edição de um decreto e pelo governo federal, que, portanto, carecia de legitimidade. Era um governo de ditadura na época, né? E não tinha também os instrumentos que nós temos hoje, conselhos de desenvolvimento, fundos metropolitanos, as agências metropolitanas. Então, nada funcionava, nada funcionava. O que fez o governador quando assumiu o último mandato, né? Criou primeiro a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado, né? O Edson Aparecido, que é o atual chefe da Casa Civil, foi o secretário titular dessa pasta. O governador me convidou para ser o secretário adjunto. Depois o Edson Aparecido foi para a Casa Civil, eu assumi, portanto,
a pasta durante todo esse período. E uma decisão também importante que foi adotada pelo governador Geraldo Alckmin foi a de enviar para o Parlamento Paulista também um projeto de lei reformulando a região metropolitana de São Paulo e dando esta legitimidade que não tinha no passado. Então isso teve um caráter, do ponto de vista democrático, extraordinário. O conjunto hoje das regiões metropolitanas que nós temos no estado de São Paulo, e temos também, além daquelas que eu já falei, Baixada, Campinas e São Paulo, nós temos a região metropolitana do Vale do Paraíba, que é composta por 39 municípios, a região metropolitana de Sorocaba, composta por 26 municípios, 2 aglomerados urbanos, Piracicaba, com 22 municípios e Jundiaí, com 7 municípios. O conjunto de todos esses municípios, dessas regiões metropolitanas e os aglomerados urbanos, formam a chamada macrometrópole paulista. Para vocês terem uma ideia, essa macrometrópole paulista é a 3ª maior do mundo. É algo gigantesco, impressionante. Só perde para Nova Delhi, na Índia, e para Tóquio, no Japão. Então essa é uma questão estratégica fundamental. Vai dizer, para encerrar aqui esse pensamento, olhar essas regiões do ponto de vista estratégico, né? Ter uma visão de que os problemas que são comuns, as soluções também têm que ser produzidas de forma comum, e com isso, então, a gente estabelece a integração da região, né? Ou seja, a velha tese de não olhar tão somente a árvore e olhar a floresta como um todo. Então, esse é um trabalho estratégico do ponto de vista da economia, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista de cumprimento de metas, de estabelecimento de prioridades, dos mais importantes que nós temos hoje no estado de São Paulo, em função de uma decisão de estadista adotada pelo governador Geraldo Alckmin. Você falou do Bruno Covas, eu tive com o seu sobrinho. Você falou do... Não, do governador. Do governador Mário Covas. Eu tive com o Bruno Covas, desculpa. No domingo, em São Paulo, né? Estava com o filho, ficamos conversando lá, pessoa muito bacana, né? Me reconheceu aqui de Santos e ficamos conversando bastante. Aldo, para terminar, né? A Júlia do Imbaré, ela pergunta se o juiz Moro está trabalhando sozinho ou com outros juízes federais, ou se ele está fazendo tudo isso sozinho, ou se tem uma equipe de juízes o auxiliando. Ela quer ter uma curiosidade de saber. Ele está conduzindo o processo principal, que é o da Petrobras, por enquanto. Mas o esquema de corrupção não é exclusivo da Petrobras. As declarações de delação premiada do senador Delcídio estão revelando que esses esquemas estão em todos os pontos onde há uma negociação pública. Então, certamente, o juiz Moro não irá trabalhar sozinho. É impossível ele conduzir todos os processos e todos os desdobramentos que irão acontecer por conta disso tudo que nós estamos vivendo. Bom, queria agradecer o Edmur e o Aldo, né? E temos que encerrar, o programa foi muito bom, pessoas inteligentes. Para você, telespectador, uma boa tarde, uma boa noite para quem vem reprise e uma boa madrugada para quem está vendo de madrugada. Fiquem com Deus e até amanhã.